Bom, gente, eu vou começar devagarinho enquanto o pessoal vai chegando, né? Já são 7h07. Como eu comentei agora com a Vera, a última aula de terça-feira nós estávamos batendo um papo sobre os pronomes pessoais, né? Do caso reto e do caso oblíquo, principalmente do oblíquo, né? O que a gente precisa voltar, que vocês precisam aprender bem, a gente não pode passar adiante se vocês não compreenderem isso, né? Primeiro, qual é a finalidade desses pronomes? Né? Para que serve o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles? E para que servem os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, nos, enfim. E aí, como a gente viu na aula passada, minha câmera acho que não está funcionando. Deu problema. Vou tentar aqui de novo. Deu problema na minha câmera. Como a gente viu na aula passada, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, só podem ser utilizados na posição de sujeito de uma oração. Então, se eu tenho uma frase e eu sei já o que é o sujeito, eu sei identificar o sujeito, que é aquilo sobre o que o verbo fala, sobre o que o verbo faz referência, aquilo ou quem o verbo faz referência, eu posso sim substituir por um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles só podem ocupar o lugar de sujeito. Então eu digo, por exemplo, que ele foi à feira. Note que ele foi à feira está correto. Eu tenho o ele na posição de sujeito. Agora voltou minha câmera. E alguém perguntou se vocês estão compartilhando meus slides. Vocês estão visualizando, gente? Todo mundo. Está muito pequeno o computador. Tá. Ampliei, Vera. E agora? Eu ampliei. E agora? Está pequeno ainda, amiga. Muito pequeno. Vai. No meu também estava pequeno. Eu cliquei em cima do William na apresentação, aí voltou a normal. Clique em cima. Em cima, aonde está assim a apresentação. Clica em cima. Aí cai. O meu foi. Aí aumenta isso. Foi, gente. Estou achando. Agora sim. O meu não. O meu libera. Não está indo, não. Oi, Ana Paula. Você está visualizando a apresentação bem. Tá bem pequenininha. Então, aí você vai, clica com o mouse esquerdo assim. O meu não tá dando, não. Mas não tem problema, não. Dá pra poder entender. Obrigada, Ana Paula. Agora aumentou. Bom, como vocês podem ver, aqui estão os pronomes oblíquos, pessoais do caso oblíquo. Mas o exemplo que eu dei para vocês foi dos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu dei o exemplo, ele foi à feira. Ele é um pronome pessoal do caso reto e está sendo usado corretamente. Por quê? Porque está na posição do sujeito. Se a gente puder fechar o microfone, eu estou escutando um barulhinho. Está sendo utilizado na posição de sujeito. O que não pode é você utilizar esses pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, na posição de objeto, direto ou indireto, algo que nós já conversamos também. Veja que eu, tu, ele, nós, vós, eles não pode completar o verbo. Eles não podem ocupar a função de objetos, de complementos de verbos, apenas de sujeito. Então, aquela história, você encontrou ele,
na praça. Você encontrou ele? Olha que frase horrível. O você está correto porque é um sujeito, é um pronome de tratamento. Encontrou é o verbo. E o ele seria o complemento desse verbo. Quem encontra, encontra alguém. E nesta frase, a pessoa utilizou ele e utilizou de forma errada. Porque eu, tu, ele, nós, vós e eles não podem ocupar a função de complemento de verbo. A função desses pronomes só pode ser de sujeito. Então, pronomes pessoais do caso reto, função de sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, enfim, todos os pronomes oblíquos que a gente conversou na semana passada, estes sim vão ocupar a posição de complemento dos verbos, objeto direto, objeto indireto. E aí eu volto a dizer que o objeto direto é o complemento daqueles verbos que exigem complementos, que são transitivos. Alguns verbos, como encontrar, por exemplo, eu encontrei, é um verbo vazio por si só. Ele precisa de uma complementação. E essa complementação de verbo a gente chama de objetos. E o objeto pode ser direto ou o objeto pode ser indireto. O objeto é direto quando o trânsito é direto. O trânsito é livre, não tem nenhum obstáculo no meio do caminho. E a gente já conversou que esse obstáculo no meio do caminho é uma preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Essas são as preposições. Se um verbo exigir a presença dessas preposições, o trânsito deixa de ser direto e passa a ser indireto. Verbos que no seu complemento não exigem preposição são verbos transitivos diretos e os objetos, os complementos, são diretos. Verbos que exigem uma preposição no complemento. Os seus complementos são objetos indiretos. Gostar. Se eu gosto de alguma coisa. Note que entre o verbo gosto e o alguma coisa, eu tenho de. De é uma preposição, é um obstáculo, é um empecilho que não permite que o trânsito do verbo seja direto. E por isso eu vou chamar o verbo gosto, gostar, de verbo transitivo indireto. Assim que o complemento desse verbo vai ser um objeto indireto. Eu gosto de chocolate. De chocolate é um objeto indireto. Eu encontrei o celular. Quem encontra, encontra algo. Note que esse verbo não exige uma preposição no seu complemento. O trânsito é direto. Então, o celular é um objeto direto. Eu preciso que isso seja muito claro para você. A gente já estudou isso. Mas você tem que saber identificar um objeto direto e um objeto indireto na frase. Porque senão você não vai saber utilizar o pronome oblíquo corretamente. O pronome oblíquo ele só pode ser usado substituindo estes objetos que estou conversando com vocês. Encontrou o celular. Troca por um pronome oblíquo. Ah, encontrou-o. Eu uso o pronome oblíquo o. E nada de utilizar encontrou ele. Porque ele é um pronome pessoal do caso reto e só pode ser usado na posição de sujeito. Então, primeira coisa que vocês têm que aprender é para que servem os pronomes pessoais. Um substitui o sujeito da frase. O outro substitui os objetos da frase. Então, é sobre os objetos que nós vamos conversar. É sobre os pronomes oblíquos que nós vamos conversar. E nós vimos na aula passada que o pronome de primeira pessoa, me. E aí nós já falamos dos átomos, né?
De segunda pessoa, T. De terceira pessoa, o, a, que pode se transformar em lo, lá, que pode se transformar em no, na. E eu ainda tenho de terceira pessoa o lhe. Eu tenho de primeira pessoa do plural o nós, vai ser o nos. Eu tenho de segunda pessoa do plural, que vai ser o vos. E a terceira pessoa do plural? Os, as, los, las, nos, nas e lhe. Onde está o problema maior? Na terceira pessoa, porque pode ser o, mas também pode ser lo, mas também pode ser no. E como você vai saber qual você vai utilizar? Quando eu vou usar lo? Quando eu vou usar o? Quando eu vou usar no? Veja que na minha frase, encontrou o celular. Eu disse para vocês que eu posso substituir. Encontrou o. Eu usei o nessa frase. E por que eu não usei lo lá? Por que eu não usei no na? A gente viu que o lo lá só pode ser utilizado quando o meu verbo termina com R, S e Z. Então, eu falei encontrou, termina com U. Então, é o mesmo, encontrou o. Mas se eu tivesse dito, quero encontrar o celular. Note que agora encontrar termina com R. Quero encontrar o celular. Eu tiro R. Quero encontrar lo. E aí eu vou usar o lo. Se eu quero dizer encontramos o celular, encontramos o celular, terminou com S, tiro S, encontramos-lo. Agora eu vou usar com Z, vamos lá, fez o exercício, fez o exercício, terminou com Z, tiro Z, fê-lo. Então, você só vai usar lo, lá, los, las, quando o verbo terminar com R, S e Z. Lembrando que eu tenho que tirar o R, o S e o Z. E usar lo, lá, sempre juntinho com o hífen. Agora, eu parei na aula passada no no, na. Olha, o O pode virar lo, mas também pode virar no. E agora, quando eu uso no, na, quando o meu verbo termina com M de Maria ou sons nasais. Vou colocar sons nasais aqui. Lembrando que os sons nasais são verbos que tenham til, porque o til serve para indicar a nasalidade, ou verbos que terminam com M, né? Encontraram, viram, disseram, verbos que terminam com M ou sons nasais, com til aí. Eu vou usar no, na. Note, encontraram, com M de Maria, encontraram o celular. Verbo terminou com M, eu uso no, na. Encontraram no. Então, eu estou ensinando a usar o pronome oblíquo o, a, lo, lá e no, na. Vai depender da terminação do verbo. E aí, o que é mais importante saber sobre esses verbos? Eu preciso saber, melhor, sobre esses pronomes. Esses pronomes substituem os objetos. Os objetos podem ser diretos e os objetos podem ser indiretos. Como você vai saber que o objeto é direto ou indireto? Perguntando para o verbo. Se o verbo for transitivo direto, aquele complemento é objeto direto. Se o verbo é objeto indireto, aquele complemento é objeto indireto. O grande problema está com os pronomes me. Por que, William? Porque me pode ser objeto direto ou objeto indireto. O problema está com T, porque o T pode ser objeto direto ou objeto indireto.
Agora, viu, o, a, lola, nona, facílimo. Por quê? Estes pronomes são exclusivos de objetos diretos. Lola, nona e lola só podem ser utilizados na função de objeto direto. E aí eu tenho o lhe e o lhes, que só pode ser usado na função, quando está com verbo, né, gente? Só pode ser utilizado na função de objetos indiretos, com verbos transitivos indiretos. Então, quando eu digo assim, vamos pensar numa frase, Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Essa é uma frase correta? Deus lhe abençoe. O que vocês acham? É uma frase correta? Difícil? Vou escrever a frase aqui. Deus lhe abençoe. E aí eu estou perguntando para você se o uso desse pronome está correto. Mas por que agora, se você prestou atenção na minha explicação, por que você me diz que ele está errado? E o verbo? Não, o verbo ali abençoa. Se abençoa, Vera, abençoa alguém. Esse verbo é transitivo direto ou indireto? É direto. Não usa preposição. Quem abençoa, abençoa alguém. Verbo não exigiu preposição. O verbo é transitivo direto. E qual foi a informação que eu dei agora para vocês? O, a, lola e nona são sempre objetos diretos. E o que eu falei sobre o lhe? Então, eu posso usar o lhe com o verbo abençoar? Não, então está errado. Está errado. Um monte de gente. Um monte de gente. Eu vou dizer, Deus o abençoe. E se for uma mulher, eu digo, Deus a abençoe. Agora, eu posso ainda dizer, Deus te abençoe. Mas a gente trata as pessoas por tu? A gente trata as pessoas por você. Você é terceira pessoa. Então, eu tenho que usar um pronome de terceira pessoa. Quais são os pronomes de terceira pessoa? O, a, no, na, lo, la ou lhe. E aqui cabe, Deus a abençoe, Vera. Deus o abençoe, meu amigo. Eu não posso dizer Deus lhe abençoe, porque esse verbo ele não exige um complemento indireto. Então, viu no concurso público aí um verbo transitivo indireto e viu lhe, está perfeito, porque lhe é objeto indireto. Eu já sei que lhe é objeto indireto. Agora, o concurso vai te colocar algumas alternativas erradas, como eu coloquei. É correto dizer Deus lhe abençoe? Não, não é, porque lhe é um complemento de verbo transitivo indireto. E esse verbo é transitivo direto. Tem que ser terceira pessoa, mas tem que ser objeto direto, ou a, nesse caso. Vou colocar outro exemplo para vocês pensarem. Aham. Não tira. Continua, permanece. Encontraram no. Tá? O corpo do rapaz, sim, encontraram-no no rio. Encontraram-no no rio. Então, só vai tirar o R, o S e o Z. Entrevistei-lhe
Nada. Entrevistei-lhe na praça. Olha para o pronome. Entrevistei-lhe na praça. Aqui. Correto? Entrevistei-lhe na praça. Não, entrevista alguém. Verbo transitivo? Direto. E aí eu já aprendi que o lhe é um objeto indireto. A mesma coisa. Então, o correto vai ser, se for um homem, entrevistei-o. Se for uma mulher, entrevistei-a. Estão acompanhando até aqui? Ok. Agora, eu disse para vocês que o meu problema não está no o, a, lo, lá, no, na e o lhe. Porque vocês já aprenderam que o, a e os seus derivados são objetos diretos. E vocês já aprenderam que o lhe e o lhes são objetos indiretos. Tranquilo. Viu? Já sabe. Agora, o me, o te, o nos e o vos, ele pode ser os dois. E aí você vai ter que ter atenção ao verbo. Quem vai te mostrar isso é o verbo. Olha esses exemplos que eu coloquei aqui, ó. Entregou-me o presente. Esse me, qual é a função desse me? Objeto direto. O me, ele é objeto direto ou ele é objeto indireto? Ele só pode ser uma coisa só. O me não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Nessa frase. Vamos pensar, Vera. Vamos pensar. Quem mais? Vamos pensar. Quem entrega, mas antes disso. Ok. Então vamos por partes. Primeira pergunta que eu faço, responda só ela. Quem entrega algo. O que nessa frase, Vera? Então, o presente, Giane, é objeto o quê? Entrega algo. É um objeto? Ok. Agora vamos continuar. Eu entrego algo, que é o presente, para alguém. Nessa frase, é indireto. Então, eu não posso dizer que me é direto. O presente é direto. O me é indireto. Sim. Vamos lá, Vera. Você já viu que entrega algo. O quê? O presente. É objeto o quê? Direto. O que sobrou? O me. Vai ser objeto direto? Sim, não? Mas pode ter dois objetos diretos num verbo? Entendi agora. Não. Você lembra da aula passada? Você lembra de umas aulas passadas que eu coloquei um verbo com dois objetos diretos de propósito, dois objetos indiretos, estava tudo errado? Tem que ser um direto e um indireto. O presente entregou algo. O presente sem preposição é direto. Eu entrego algo para alguém, para me. Na verdade, para mim, que virou me. Então, me é um objeto indireto. Agora, olha embaixo. Entregou-o para mim. Eu já falei para você que o é o quê? Então, esse aí eu nem erro mais, porque eu sei que ele é objeto direto. Para alguém, para mim, objeto indireto. Vamos olhar o de baixo. Entrevistou-nos ontem. Direto ou indireto? Porque quem entrevista alguém. Não tem preposição. Eu entrevisto alguém. Então, ele é verbo transitivo direto. O nos é objeto direto. A outra, viu-te. Viu-te sozinho na praça. Esse te.
Quem vê, vê alguém. Não tem preposição. Objeto direto. Muito bem. Convidou-a para o baile. Isso aí, você não precisa nem pensar, porque o, a, lo, lá, no, na, objeto direto. Comprou-lhe um presente. Isso aí, porque eu lhe também olhei, eu sei que é um objeto indireto. E esse objeto indireto, ele é de pessoa. Estamos entendidos? Um objeto de pessoa. Lhe substitui objeto direto de pessoa. Mas todo objeto direto, ou melhor, todo objeto indireto é de pessoa? Todo objeto indireto que existe sempre vai ser uma pessoa? Não. Mas e quando esse objeto, então, não for de pessoa? Eu não vou poder usar o lhe. Olha um exemplo. Gosto de você. Ok. Vocês sabem que o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Porque eu gosto de alguém. Tem preposição, ele é indireto. Vamos trocar agora por um pronome? Como é que vai ficar trocando de você por um pronome oblíquo? Gosto. Não, porque é de terceira pessoa. O te, ele é um pronome de tu. Eu não estou falando de tu, eu estou falando de você. Você é terceira pessoa. Então, eu tenho que usar um pronome de terceira pessoa. Quais são os pronomes de terceira? Gosto-lhe. Gosto-lhe. Eu posso usar o lhe aqui? Posso, porque eu estou falando de pessoa. Você é uma pessoa, ok. Mas e se eu digo gosto de chocolate? Chocolate também é um objeto indireto do mesmo verbo. Só que eu posso falar gosto-lhe para o chocolate? Não. E aí, como eu vou fazer? Gosto dele. Eu vou ter que utilizar a preposição junto a um pronome pessoal do caso reto. William, mas você disse que pronome pessoal do caso reto não pode ser objeto. Sim, mas no caso de um objeto indireto que não é de pessoa, você deve utilizar o pronome de terceira pessoa, ele, ela, eles e elas, junto à preposição. A preposição de gostar é de, então gosto de alguma coisa. De mais ele, dele, gosto dele. Ah, o chocolate, gosto dele. Agora, a Cris, gosto-lhe. Posso dizer gosto-lhe. Mas também posso dizer gosto dela, tá? Mas eu estou mostrando para vocês que esse lhe, ele só vai substituir pessoas, ele não vai substituir coisas. Em concurso público, isso cai muito com aqueles verbinhos de regência verbal que a gente aprendeu, que tem mais de uma regência. Assistir, por exemplo, aspirar. Vamos pegar o aspirar. Aspiro a este cargo. Lembrando que aspirar, no sentido de desejar, é verbo transitivo indireto. Então, eu tenho que usar a preposição a. Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto. E a este cargo é um objeto indireto. De terceira pessoa, né? O cargo, ele. Como que eu vou agora fazer a substituição adequada desse complemento? Aspiro. Não posso dizer aspiro-lhe, porque a este cargo não é pessoa. Aspiro a ele. Uso a preposição e posso usar o pronome pessoal do caso real. Entendidos? Estão acompanhando, gente? Nesse caso, ele vai poder ser objeto direto. Isso aí, somente nos casos das terceiras pessoas. Porque você não vai poder ir do objeto indireto. Porque você não pode usar o lhe e o lhes para coisas. Somente para pessoas. E aí você vai fazer a substituição por esse tipo de pronome.
Mas agora, se for objeto direto, por exemplo, vendeu o livro, vendeu algo. Eu não posso falar vendeu ele. Eu não posso, nesse caso, usar o pronome de forma alguma, porque o pronome pessoal do caso reto tem a função primordial, primeira, de substituir sujeito. Agora, esse é um caso especial, atípico, e somente no caso dos objetos indiretos de terceira pessoa e que não seja pessoa, seja coisa. Que aí eu não posso usar o lhe, eu tenho que usar o ele, o ela, sempre juntinho da preposição. A preposição do aspirar é a, então eu tenho que dizer sempre aspirei a ele. Este cargo, sempre aspirei a ele. Agora, se for pessoa, aí é o lhe e o lhes, ok? Pergunta, gente? Eu vou entrar na colocação do pronome. Foi? Então, sobre a colocação do pronome, nós estamos vendo aqui o uso. Quando eu uso na função de objeto direto, quando eu uso na função de objeto indireto, tem que prestar atenção qual pronome vocês vão utilizar. E aí saber classificá-los, né? A função sintática. Aqui é objeto direto, aqui é objeto indireto. Vocês viram que o OA é fácil e todos os seus derivados que é direto. Vocês viram que o lhes é fácil, porque é objeto indireto. O que eu preciso me apegar? Aos outros pronomes, porque eu preciso avaliar o verbo. Se eu usei o me, disseram-me inverdades. Disseram-me inverdades. Esse me é objeto direto ou objeto indireto? Direto. Isso, porque disseram algo. O quê? Inverdades. Inverdades é o objeto direto. Então, o me, disseram para mim, me é objeto indireto. Então, esse exercício que vocês têm que fazer, de saber classificar se é objeto direto ou indireto, ok? E aí agora, outro exercício, outro conteúdo que está aí na bibliografia de Barra Mansa, é a colocação dos pronomes. Onde eu coloco os pronomes? Primeiro, os pronomes sempre vão ficar junto aos verbos. Nunca longe dos verbos. Só que esse junto aos verbos pode ser antes do verbo, pode ser depois do verbo e pode ser no meio do verbo. Onde nós vamos colocar o pronome? No começo, antes, no meio ou depois. E aí você vai aprender 3 nomes estranhos. Quando eu uso o pronome antes do verbo, eu vou dizer que essa é uma relação de próclise. Próclise é o uso do pronome pessoal, do caso oblíquo, antes do verbo. Deus o abençoe. Deus a abençoe. O verbo é abençoar, né? Abençoe. Eu coloquei o pronome antes. Deus a abençoe. Isso é uma próclise. É a colocação do pronome antes do verbo. Quando eu coloco o pronome depois, encontraram-no na feira. Encontraram-no na feira. No está depois do verbo. Então, a relação desse pronome é uma relação de ênclise. Ênclise é colocar o pronome depois do verbo. E eu tenho a última colocação, que é uma colocação no meio do verbo. Encontrar-lo-ei. Encontrar-lo-ei na praça. Eu separei o verbo, parei no encontrar, coloquei o lo e o finalzinho do verbo, ei. Encontrarei. O verbo é encontrarei
e eu introduzi nesse verbo o pronome lo. Encontrarei. Encontrar-lo-ei. Isso é mesóclise. Tá? O uso de mesóclise, eu vou começar por ele, que é o mais fácil. O uso de mesóclise é o mais fácil. Por quê? Só tem duas regras. Quando nós usamos mesóclise? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, do indicativo. Eu encontrarei, tu encontrarás, ele encontrará, nós encontraremos, vós encontrareis, eles encontrarão com aotil. Isso é futuro do presente. Futuro do pretérito. Eu encontraria, tu encontrarias, ele encontraria, nós encontraríamos, vós encontraríeis, eles encontrariam. Isso é futuro do pretérito. Quais são as desinências do futuro do presente? Rei, rais com acento, já com acento, remos, reis, irão com aotil. Quais são as desinências do futuro do pretérito? Ria, rias, ria, ríamos, rieis, iriam. Então, primeiro tem que saber o que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Todo verbo que exigir um pronome oblíquo junto a esse tipo de verbo, ele vai ter que ficar no meio do verbo. Como que a gente vai fazer isso no meio do verbo? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar lá para o final. Então, olha só. Eu tenho venderei a minha casa. Venderei a minha casa. Gente, esse a minha casa é um objeto direto ou indireto? É um objeto direto. Se eu for pensar friamente, qual pronome que eu substituo minha casa? Qual pronome? Terceira pessoa seria a. Mas a gente sabe que o a ele pode se converter em lá. O a ainda pode se converter em na. Como é que eu vou saber? Eu tenho que olhar para o verbo. Mas aqui eu tenho uma mesóclise. Eu não posso falar vendereia. Vendereia. Nossa, coisa horrível. Não posso. Por que, William? Porque o verbo está no futuro do presente. E o futuro do presente é mesóclise. Então eu vou dizer vender. Seria assim, né, gente? Vender a. Separei o finalzinho do verbo ei. Vocês estão vendo que o verbo terminou com R? Quando termina com R, o que eu faço? Eu tiro R. Isso, então, eu vou tirar o R e vou dizer vender. O A vai virar o quê? Lá. Vendê-la-ei. William, não entendi onde que eu coloco o pronome. Todos os verbos vocês vão até o R. Só que na hora de usar o A, você tem que tirar o R e usar lo lá. Vou pegar outro verbo para vocês perceberem. Partiremos. Vou colocar partirei. Partirás. Partirás o bolo. Partirás o bolo. Vamos trocar o bolo, que é um objeto direto também, de terceira pessoa. Em tese, eu usaria o. Como eu usei o futuro, eu jamais vou poder falar partirás o. É horrível, né? É futuro. Então, primeiro nós vamos até o R. Vai ficar como? Partir, traço, o, traço. O que faltou do verbo? As. Bom, o verbo terminou com R ali. Partir. Eu vou tirar o R e vou usar o quê? O lo. Parti-lo-ás. Vou usar um verbo em outra pessoa. Lavaremos o carro.
Note que o carro é objeto direto e, em tese, eu trocaria por o. O que eu vou fazer agora? Lavar o... Pega o pedacinho final. Emos. Lavar o emos. Terminou com R. Tira o R. Lavar lo emos. Isso. Entendidos o uso de mesóclise? Os únicos casos em que vocês poderão usar mesóclise são nos casos de futuro do presente e futuro do pretérito. Desde que não haja nada que atraia esses pronomes para frente do verbo, que nós vamos falar agora. Mas, em tese, futuro do presente e futuro do pretérito, mesóclise, ok? Agora, tá, William, mesóclise eu já entendi. Falta próclise e ênclise. Bom, próclise antes do verbo, não é isso? Antes do verbo, próclise. Só vou usar pronome antes do verbo quando houver alguma palavrinha que atraia esse pronome para perto dela. E aí você me pergunta, tá, mas que tipo de palavra atrai o pronome? Antes de eu começar a elencar essas palavras para vocês, guardem outra informação. Não se começa a frase com pronome oblíquo. Não se começa a frase com pronome oblíquo. Me empresta seu lápis. Me empresta o seu lápis. Errado. Empresta-me o seu lápis. Me viram na feira. Me viram na feira. Errado. Viram-me na feira. Não se começa a frase com pronome oblíquo. Entenda que qualquer pausa numa oração significa o começo de uma nova frase. Do que eu estou falando? De vírgula. Então, se eu estou numa frase, coloco uma vírgula, o que vem depois é um novo começo. Então, você também não vai começar a usar pronome oblíquo depois de vírgula, porque é um novo começo. Entende isso? Então, guarda essa informação que ela vai ser importante. Agora, o que vai fazer com que haja próclise? Pró significa antes, né? Próclise. Algumas palavras que atraem, que faz com que a próclise seja obrigatória. Primeiro, o sujeito expresso. O sujeito na frase. Eu disse, emprestaram-me o livro. Por que eu usei ênclise? Por que eu usei o pronome depois? Porque eu não posso começar a frase com pronome oblíquo. Mas a partir do momento que eu coloco um sujeito expresso na frase, Maria me emprestou o livro. William, não pode ser Maria emprestou-me o livro? Não, a próclise aí é obrigatória, porque eu tenho um sujeito explícito. Tira o sujeito. Emprestou-me o livro. Coloque o sujeito. Ana me emprestou o livro. Então, uma das coisas que puxa o pronome para perto de si são os sujeitos. Sujeito expresso na frase vai fazer com que os pronomes fiquem perto dele. Claro que antes do verbo, né, gente? Outros tipos de palavras. Toda palavra negativa, de ideia de negação. Note, emprestaram-me o livro. Ênclise. Não posso começar a frase com pronome oblíquo. Agora põe um não na frente. Não me emprestaram o livro. Qualquer expressão, não, nunca, jamais, de forma nenhuma,
Toda expressão negativa, ela vai atrair o pronome para perto de si, ok? Advérbios. Olha a importância de estudar classe de palavras. Os advérbios vão atrair aí também os pronomes relativos. Então, vocês estão vendo, pronome relativo não, os pronomes. A maioria vai ser próclise. Ou seja, antes do verbo. Por quê? Porque geralmente tem algo que faz com que esse pronome venha para antes do verbo. Expressões negativas, sujeito expresso e advérbios. Ela disse que talvez se mude. Ela disse que talvez se mude. Esse talvez fez com que o se viesse para antes do verbo. Eu também não posso falar, ela disse que talvez mude-se. Que estranho também, né? Então, pronome relativo, pronome advérbio atrai os pronomes. Agora, quando eu falo palavra negativa, de certa forma as palavras negativas são advérbios negativos, né? De negação. Advérbios vão atrair. Aqui me sinto feliz. Por que eu coloquei o aqui antes do verbo? Aqui me sinto. Porque aqui é um advérbio de lugar. Tiro aqui. Sinto-me feliz aqui. Coloquei aqui lá no final, né? Sinto-me feliz aqui. Tá bom? Outros pronomes. Pronomes relativos que a gente estudou na última aula. Que, quem, onde, cujo. Pronomes relativos também atraem esses pronomes oblíquos. O que é o número 1. Quando você vê o que, joga o pronome para perto dele. Essa é a novidade que se comenta. Essa é a novidade que, olha o pronome relativo que, se comenta. O se está antes do verbo, porque esse que puxou-o. Ok? Pronomes indefinidos que a gente viu. Alguém, ninguém, tudo, nada, algo, vários. Pronomes indefinidos atraem os pronomes oblíquos. Naquele lugar, tudo me era estranho. Tudo me era estranho. Por que você colocou o pronome antes? Porque tem o tudo. O tudo está trazendo. Então, sujeito expresso, expressões negativas, advérbio, pronome relativo, pronome indefinido, a preposição em, acompanhada de um verbo no gerúndio. E a que é mais usada, gente, em concursos públicos e no nosso dia a dia, é a expressão em se tratando. Se eu tirar o em, gente, fica assim, tratando-se de política, prefiro não comentar. Tratando-se de política, prefiro não comentar. Eu usei depois, porque não se começa a frase com pronome oblíquo. Mas quando eu coloco o em com o gerúndio, em se tratando. Tá? Então eu vou usar sempre antes aí, se houver a preposição em puxando. Por que Deus a abençoe? Deus o abençoe. Eu utilizei o pronome antes, como próclise. Deus está traindo? Não. Deus, além de você poder também olhar para a regra de sujeito, e aí já salva também, né? Porque Deus é o sujeito. Deus a abençoe, é um sujeito expresso, pode ser. Todas as expressões que sejam de desejo, quando eu estou expressando um desejo a alguém, eu devo utilizar próclise. Ok? Quem te contou isso? Expressões interrogativas, expressões de desejos, expressões optativas. Que Deus te ajude. Como te iludes, meu amigo? Exclamativa. Então, frases interrogativas, exclamativas e optativas, a gente vai utilizar próclise, né? Lembrando que as optativas são essas de desejo, quando a gente expressa um desejo para alguém. Quando a gente exclama também, ok? Que te faça feliz. Que algo te faça feliz, ok?
Pronomes demonstrativos, que a gente já viu, este, esta, aquele, aquela, esse, essa, né? E as conjunções coordenadas, que a gente também já viu, aditivas, adversativas, alternativas, explicativas, não atrai pronomes oblíquos. Então, é muito importante, eu vejo muita gente errando isso, por exemplo, depois de um mas me contaram tudo. Eu não queria saber, mas me contaram tudo. Mas é uma conjunção adversativa. Ela não atrai o pronome. Mas contaram-me tudo. É uma ênclise, não uma próclise. Então eu vejo muita gente utilizando pronomes grudados nas conjunções coordenadas. E não a regra não se usa próclise diante de orações coordenadas, de conjunções coordenadas e dos pronomes demonstrativos também, né? Aí eu tenho que utilizar ênclise. Vocês perceberam que as regras, elas não existem regras para ênclise. Existem regras para próclise. Porque a próclise é uma série de palavrinhas que faz com que não seja ênclise. Puxa os pronomes. Não sendo essas palavrinhas, é ênclise. Então eu não tenho uma regra para ênclise, para usar o pronome depois. A única regra básica é que não se começa a frase com o pronome eu li. Essa é uma regra básica. Aí é ênclise, é depois. Agora, não existe uma série de regras para ser ênclise. O que existe é uma série de palavras e expressões que puxam um pronome para antes do verbo. Expressões negativas, advérbio, sujeito expresso, pronomes relativos, pronomes indefinidos. Isso vai puxar esses pronomes para perto deles, ok? Mesóclise, eu já falei para vocês, mas eu saliento que se houver alguma palavra que atraia o pronome, esquece a regra da mesóclise. Até com a regra da mesóclise isso é anulado. Vamos ao exemplo que eu tinha usado com vocês. Vou lá para o final. Espera aí. Coloquei assim. Venderei minha casa. Vendê-la-ei. A partir do momento que eu coloco um não a venderei. Não a venderei. Olha lá, eu acabo com a mesóclise e passa a ser uma próclise. Partirei o bolo, ou melhor, partirás o bolo, parti-lo-ás. Coloca não partirás o bolo, não o partirás. E o último exemplo, lavaremos o carro. Não lavaremos, não o lavaremos, não o lavaremos. Então, gente, qualquer uma daquelas palavrinhas, daquelas expressões que eu enunciei, que exigem a próclise, elas anulam todas as outras regras de ênclise e de mesóclise, ok? E aí, algo que também cai muito em concurso público duas coisas que eu quero comentar. Eu disse para vocês que depois de uma pausa, de uma vírgula, é considerado um novo começo. Então não se começa a frase com pronome oblíquo. Olha só quando eu uso o advérbio. Hoje, vírgula, pensa-se de outro modo. Eu não posso dizer hoje, vírgula, se pensa de uma outra maneira. Colocou a vírgula, eu não vou usar pronome perto de vírgula. A não ser que eu coloque algo antes. Um pronome, uma expressão negativa. Se eu digo hoje, vírgula, não se pensa de outro modo. Hoje, vírgula, não se pensa de outro modo. Tira o não. Hoje, vírgula, pensa-se de um outro modo. Então, guarda essa regra
não se começa a frase e depois de vírgula é um novo começo. Também não se deve começar aquela frase depois da vírgula com pronome, ok? E outra pegadinha de concurso é quando a gente tem uma locução verbal. Lembrando que é locução mais de um verbo. Eu tenho assim, estou fazendo um bolo. Estou, verbo estar, fazendo, verbo fazer, um bolo. 2 verbos. Estar é um verbo auxiliar. Fazendo é o verbo principal. Vou trocar por um pronome. Onde eu vou colocar o pronome? O bolo. O bolo vai virar que pronome? O, né, gente? O. O bolo vai virar o. Estou fazendo-o. Estou-o fazendo? Ou o estou fazendo? Primeiro, não se começa a frase com o pronome oblíquo. Então, não posso falar o estou fazendo. Isso não vale. E aí, o que eu preciso saber? Os pronomes oblíquos podem se posicionar antes, no meio ou depois da locução. Estou fazendo. Em algum momento, ele pode vir antes do estou. Em algum momento, ele pode vir no meio. Estou e colocar o pronome e depois o verbo. Estou o fazendo. Em algum momento, ele pode ir depois do último verbo. Estou fazendo-o. E aí, como é que vocês vão saber isso? Aprendam. As locuções verbais, elas vão ser sempre de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. William, o que é infinitivo? É a origem do verbo. Verbos terminados em ar, er e ir. Cantar, amar, fazer, comer, vender, viver, partir. Isso é verbo no infinitivo. Quero fazer, quero comer, quero vender. Locução verbal de infinitivo. A locução também pode ser de gerúndio. Gerúndio terminado em ando. Endo e indo, comendo, partindo, vendendo, pondo, repondo, contrapondo, escrevendo. E aí? Estou vendendo, estou fazendo, estou comendo, estou estudando. Locução verbal de gerúndio. E a última locução possível é a locução de particípio. Ideia de já de concluído. Ado e ido. Cantado, amado, partido, salvado, ganhado. Tinha comido, tinha salvado, tinha feito, tinha estudado, tinha... Né? Então, vocês estão vendo as locuções? As locuções podem ser de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Quando ela for de infinitivo, a, er e ir, você pode colocar antes, no meio e depois. Lembrando que antes, claro que se tiver uma palavra que atraia, não me vá começar frase com pronome oblíquo. Eu digo, eu quero estudar. Eu, vou escrever, né? Eu quero estudar. Vou colocar aqui. Eu quero estudar. Vocês estão percebendo que eu tenho uma locução de infinitivo. Locução de infinitivo, antes, no meio e depois. Claro que o antes tiver uma palavra que atrai. Aqui eu tenho. Tenho. O eu é um sujeito explícito. Eu quero estudar. Deixa eu ver. Vou usar um outro verbo. Esse aqui vai ser... eu quero estudar o artigo. Fica mais fácil. Eu quero estudar o artigo. Eu quero estudar algo. É um objeto direto, né? Vou trocar por outro. Eu quero estudar. Gente, aqui eu coloquei antes do verbo, próclise. Por que, William? Porque eu tenho o eu que está traindo, então eu posso fazer isso. E a locução? E a locução verbal de infinitivo, ela aceita antes, no meio ou depois.
Se ela aceita no meio, vamos colocar no meio agora? Eu quero, sempre com if no meio, eu quero estudar. Mas eu também posso colocar no final. Eu quero estudar. Estudá-lo. Lembrando da regra, gente, estudar termina com R. Eu fiz a transformação, usei lo. Eu quero estudá-lo. Então, vocês estão vendo? A locução verbal de infinitivo aceita antes, no meio e depois. Lembrando que antes, porque eu tenho ali algo que atraia. Se eu tirar o eu, por exemplo, eu só vou poder no meio e depois, né, gente? Vou usar uma agora de gerúndio. Gerúndio é a mesma regra. Antes, no meio e depois. Vamos lá? Marcos está comprando uma casa. Uma casa é objeto direto, comprando algo. Vamos trocar? Posso usar antes? Posso. Por quê? Porque Marcos é um sujeito explícito. Marcos está comprando. Posso usar no meio? Posso, porque a locução de gerúndio também admite isso. Marcos está comprando. E ainda, o que eu fiz? Marcos está comprando. Ou Marcos, no final agora, está comprando antes, no meio e depois. Agora preste atenção. A de particípio não vai admitir isso. Particípio não se coloca o pronome oblíquo como a gente está utilizando aqui. Onde, William? Depois. O particípio não aceita depois. Note, eu tinha vendido o carro. Aqui é de particípio, né? Vendido. Note que o carro é um objeto direto. Vamos trocar, gente? Posso antes? Posso, porque tem um sujeito explícito que atrai. Eu o tinha vendido. Tinha vendido. Agora, eu tinha, com hífen, que as pessoas não usam, tinha o vendido. Agora, o que eu nunca vou poder? Eu tinha vendido. Isso não pode. Esse último não. Então, locuções verbais de infinitivo e gerúndio, antes, no meio e depois. Locuções verbais de particípio, somente antes e no meio. Nunca o particípio vai aceitar depois. E algo muito importante é colocar hífen quando eu coloco no meio. A gente usa muito isso, né? Deixa eu ver como é que a gente faz. Eu estou te contando algo. Na fala, a gente usa muito no meio dos verbos. Eu tinha te contado. Eu tinha te contado. Eu estou te contando. Eu vou te contar. A gente, na fala, tem a mania de usar só no meio, que é correto para todos, tá? É correto para todos. Agora, o que não se pode ser feito para todos? O particípio é diferente, ele não aceita o depois. Todos aceitam antes, no meio e depois, menos o particípio.
E outro erro é o participante falar eu tinha ter contado. Não é eu tinha ter contado, eu tinha ter. É eu tinha ter. É grudado no tinha, é com hífen. Eu tinha ter contado. Eu não ter tinha. Tetinha também fica péssima essa cacofonia. Tetinha não dá, né? Eu tinha ter contado. Entendido, gente? Perguntas sobre a colocação pronominal? Deixa eu achar aqui uma coisa. Pode perguntar, estou ouvindo. Ninguém? Eu quero pegar uns exercícios aqui, mas o meu computador está meio lento. Para a gente dar uma olhada como que são esses exercícios. Ninguém tem pergunta? Abre. Aqui. Olha só, vamos ver alguns exercícios para a gente dar uma olhadinha. Vamos entrar aqui. Olha só. Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo ato não exerce a função de objeto direto. Então, gente, eu tenho aqui 5 alternativas. Eu quero que vocês marquem aquela que tem objeto direto. Me responda aí no bate-papo, que eu vou acompanhando as respostas. Espera aí. Deixa eu só abrir o bate-papo. Pronto. Essa primeira aqui está bem fácil. Se vocês pegaram a informação importante que eu dei, vocês vão saber de primeira. Assinale a alternativa em que a gente tem um objeto direto. Tinha-me consideração, comprei-lhe flores, Maria traz-lhe um livro, ele aproximou-se e tocou-lhe os cabelos, ou mandei-o sair. Direto. Quem conseguiu se atentar à minha fala de que o lhe é sempre objeto indireto, quando está junto a um verbo, e o, a, lo, lá, no, na, sempre objeto direto. O me eu preciso avaliar. Mas se eu olho no concurso isso aqui, já vejo um O ali na letra E, gente, não tem conversa. O, a, lo, lá, no, na, objeto direto, é a letra E realmente. Se eu olhar a letra A, vamos lá, vamos avaliar o me, que o me pode ser os dois, depende, né? Tinha-me consideração. Se tinha consideração por alguém. E aí eu quero parar aqui para vocês pensarem uma coisa. Gente, esse me aqui da letra A vai ser um objeto indireto? É indireto? Uhum, indireto. Eu tenho algo por alguém. Então, isso, por mim, né? Tem consideração por mim. Então, eu tenho ali um objeto indireto, realmente.
Ele pode ser direto? Pode, mas não nessa frase. Nessa frase, ele realmente é indireto. Mas, pela dica que eu dei para vocês, olhou 3 leis. Não tem dúvida que lê é objeto indireto. Olhou o, cara, o não tem conversa. Objeto direto, objeto indireto. O próximo, a gente vai preencher as lacunas adequadamente. Eu tenho ali 5 alternativas que se encaixam. Não ajudou, nem pediu nada, não julgou e nem condenou por isso. Vamos ver os pronomes adequados? Já? Vamos lá, vamos ver, muito bem. Bom, gente, primeiro verbo, não ajudou. Se ajuda, ajuda alguém. Objeto direto. Então, eu já sei que eu não posso a letra C. Porque a letra C, o primeiro pronome, ele é lhe. Tá fora a letra C. Nem pediu nada. Se não pede nada, não pede nada a alguém, para alguém. Também não me ajuda muito, porque todos os pronomes de todas as alternativas, o segundo é lhe. Então, ali não me ajuda muito, né? Vamos para a terceira. Não julgou. Se não julga, não julga alguém. É direto. Então, eu também não posso a letra E, porque o terceiro da letra E é lhe. Não posso a letra D. E não posso a letra C, que eu já tinha eliminado. Eu vou ficar com a A ou com a B. Vamos para outra. Nem condenou. Se não condenou, não condenou alguém. Objeto direto. Então, a última, o ou. Ok? Agora, eu vou ensinar um macete para vocês. Deixa eu só fechar aqui. Eu vou ensinar uma coisa que eu uso no concurso para vocês, que pode não servir para todos, mas serve para algumas questões. Gente, quando eu tenho uma questão como essa, que eu tenho espaços assim, vários espaços, eu costumo sempre primeiro avaliar o primeiro e já pular para o último. Eu já vou eliminando um monte, entende? Então aqui, por exemplo, eu sei que o último é direto. Eu já eliminaria a letra B, eu já eliminaria a letra E. Eu sei que o primeiro ele é direto, eu já eliminaria a letra C. Então, assim, eu costumo fazer isso, de olhar sempre essas que tem várias sequências, olhar sempre o primeiro e olhar o último. Às vezes eu consigo a resposta até de cara, assim, que é o único, entende? Essa estratégia é uma estratégia que eu gosto de utilizar. A número 3. Substituindo as palavras destacadas por um pronome oblíquo, temos. As frases são: demos a ele todas as oportunidades. Fizemos o trabalho como você orientou.
acharam os livros interessantes. Eu tenho que trocar a ele, eu tenho que trocar o trabalho e os livros. Dá uma olhada. A primeira não me ajuda porque todos são iguais, né? Todos são iguais, então não me interessa. Não sei se tem mais letra. Ah, tem mais aqui para baixo. Espera aí. Vou fazer um negócio aqui. Pronto. Desculpa. Vê se vocês ficam com a mesma que vocês marcaram, se tem outras que podem... A primeira, todas têm lhe, né? Então não ajuda muito. Mas agora, a segunda é objeto direto. Eu tenho lhe, li. Deixa eu ver se é direto ou indireto. Ó, fizemos o trabalho, fizemos algo. Se fizemos algo, é direto. Não pode ser letra E, que é lhe. A letra E está por fora. Agora, vamos analisar fizemos. Fizemos, terminou com S, lembra? Quando termina com S, eu tiro S e uso lo, lá. Então, aqui o único que eu tirei o S é a letra C. Fizemolo. Fizemolo. E o último, eu tenho acharam os livros. Quando termina com M ou som nasais, eu uso no, na, nos, nas. Então, acharam nos. Então, a resposta já estava realmente na letra C. Ok? Muito bem. Atenha-se aos enunciados cujo intuito é analisar o emprego dos pronomes oblíquos, atribuindo-lhe a classificação adequada, tendo em vista o código. Objeto direto ou objeto indireto? Acharam-no interessante. Se acharam, acharam algo interessante. Direto. Colocaram-na em cima da mesa. Se colocaram, colocaram algo em cima da mesa. Objeto direto. Entregaram-lhes a encomenda. Nem preciso pensar, porque eu já sei que o lhes é objeto indireto. A letra D, disseram-lhe toda a verdade. Não preciso nem pensar, porque eu sei que é objeto direto. A letra E, puseram-no. E a letra F, indireto. O lhe sempre indireto. O puseram-no e o analisá-lo também não preciso nem pensar, porque eu sei que lo, lá, no, na e o a é sempre direto. Essa aqui é uma questão boba que eu coloquei, porque eu não precisava nem pensar. Porque eu sei que lhes é sempre indireto e o no, na, nos, nas, os, as e los, las é sempre direto. Claro, gente, que nós estamos olhando ali, estão todo mundo acompanhadinho de verbo, tá? Ó, acharam, colocaram, entregaram, disseram, tudo é verbo. O que tem objeto é verbo. Objeto direto, objeto indireto. Ok? Gente, alguma dúvida? Essa matéria é muito legal, muito importante. E se a gente não estuda, a gente se enrola. Mas não é tão difícil, né? Vocês viram. Tem que realmente se dedicar, né? Alguém tem alguma pergunta? Não? Deixa eu fazer uma consideração, né? A gente tem essa aula, a gente tem amanhã, e segunda-feira vai ser correção de um simulado que eu vou encaminhar para vocês. Amanhã eu pretendo encaminhar, que eu estou preparando ainda, com um pouquinho de cada matéria que a gente viu, eu vou encaminhar para todo mundo um simulado, e segunda-feira, e aí todo mundo pode participar, tá? Inclusive quem não é da turma de terça, se quiser participar
da aula de segunda, que vai ser correção de um simulado que eu vou encaminhar, pode participar para você ver a correção, tá? Todo mundo pode participar dessa. Segunda é a nossa última aula para Barra Mansa, que é a correção desse simulado e tirar dúvida daqueles conteúdos que estão ali, tá? A partir de terça-feira que vem, a gente volta para o nosso projeto normal aí das aulas de terça. Inclusive, tem algumas pessoas que só assistem às terças, né? A gente vai continuar nessa pegada que a gente tá de estudar tranquilamente, sem correria, os conteúdos na terça-feira, tá? Algumas pessoas me perguntaram, então a partir já temos que efetuar o pagamento para o curso regular. Sim, porque a gente já finalizou praticamente o módulo de Barra Mansa e a gente começa um novo módulo. Então é sempre até o dia 10 que a gente faz, né? Até o dia 10 a gente vai ter aí um curso regular mesmo. Quem já estava na turma já é aquele mesmo valor, igualmente. Se vocês souberem de alunos que estejam entrando, agora é R$50, tá, gente? Então, se vocês quiserem convidar os colegas, pessoas para participarem de um curso de língua portuguesa, às terças-feiras, de 19 às 20h30, R$50 o curso aí, tá bom? Os que já estavam no curso, a gente permanece como a gente já tinha acordado, tá bom? Não se preocupem quanto a isso. Mas sempre no dia 10, depois do dia 10, vocês já sabem que também muda, tá? Alguma pergunta, gente? Amanhã não, quinta. Mas você pode deixar no envelopinho, se você quiser, deixar no envelopinho no meu nome, eles me entregam, tá bom? Não tem problema não. Se tiver pelo centro. Eu vou dar continuidade daqui. Quando eu chegar no final, eu volto do início. Então, eu vou caminhando daqui. Vou entrar no sujeito, predicado, sabe? Os tipos de sujeito, aquelas coisas básicas. Eu vou entrar nisso. E aí, quando eu chegar no final, aí eu volto no começo de novo. Essa é até uma pergunta que as pessoas que estão entrando perguntam. Ah, mas o curso já existe. Sim, mas ele é um curso que não para. Quando a gente chegar no final, a gente vai voltar no início. Então, não tem problema entrar agora, tá? Se vocês souberem de alguém. E quem não é meu aluno e está no projeto de Barra Mansa, depois me manda mensagem se você quiser entrar, porque eu vou meio que acabar com todos os grupos e vou montar um só da turma regular, porque a gente acabou misturando todo mundo em todos, tá? Então, quem decidir continuar realmente, me fala, porque aí eu vou inserir num grupo que vai ser só mesmo da turma regular de terça-feira e vou excluir esses grupos que existem aí, porque acabou misturando o pessoal de Barra Mansa com a nossa turma, tá bom? Alguma pergunta, gente? Não? Então, até amanhã então, gente. Tchau, tchau para vocês. Boa!